Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Bom, nós vamos dar início a mais um podcast do Hemoplay. Nós estamos aqui no evento do Glóbulo Vermelho que começou hoje, dia 12, vai até amanhã, dia 13 de maio. E eu gostaria de pedir, então, para o Dr. Bruno Benites comentar sobre a sua aula. Esse podcast ele está voltado para anemia falciforme ou doenças falciformes, e a abordagem importante de manuseio, de tratamento de complicações da anemia falciforme ou das doenças falciformes é considerado o ponto de destaque nesse evento e nos eventos das sociedades brasileiras, justamente dada a importância e a frequência da doença na nossa população. Então, o Dr. Bruno Benites é hematologista, hemoterapeuta, diretor da divisão de hemoterapia da Universidade de Campinas, e ele tem uma grande experiência em pacientes com anemia falciforme muito graves que necessitam de transfusão crônica, eritrocitaférese, e dentre a sua experiência vem então o tratamento de pacientes que apresentam uma complicação super grave, que é o priapismo. Então eu gostaria de pedir a ele para comentar quais foram os destaques da sua apresentação, ou quais são os pontos que devem ser lembrados por todo hematologista ou mesmo urologista que atende pacientes com anemia falciforme. Gostaria de ver todo mundo que está ouvindo, muito bom estar aqui com vocês nesse evento e esse espaço, né, para a gente falar mais das complicações das doenças falciformes. E o priapismo é uma das mais impactantes, né, tanto para os pacientes quanto a angústia que ele gera em nós como equipe de saúde, né, porque a gente pôde ver nessa discussão de agora mais cedo que existem algumas, né, opções terapêuticas, mas que a gente vê respostas muito diferentes entre os pacientes. E é uma complicação bastante complexa no sentido de que ela é muito recorrente, né? Os pacientes têm crises, às vezes, dias e dias seguidos, então um impacto muito grande na vida, altas taxas de depressão, e então acho que é importante a gente sempre discutir. E essa questão da recorrência, né, e do impacto que pode levar ao longo prazo, inclusive na função sexual, é o foco que a gente tem que ter no sentido de atender esses pacientes na maior agilidade e rapidez possível e de ter um contato muito direto com os urologistas e com as equipes de atendimento na urgência, porque é aí que a gente vai conseguir atuar de forma mais rápida e tentar evitar esses danos ao longo prazo. E a partir de agora acho que vai ter esse trabalho da gente tentar entender quais pacientes respondem melhor a qual terapia, que isso ainda está em aberto para a gente poder definir, né? Ô Bruno, e como é que você acha que isso vem comprometer a vida útil, e não só a vida útil, a vida laboral, etc., dos pacientes que passam a ser adolescentes ou adultos, né, com anemia falciforme que apresentam priapismo recorrente? O impacto é imenso, né, porque eles começam às vezes a ter essas crises já na adolescência, às vezes 10, 12 anos de idade, e acontece muito à noite, né, então são pacientes que ficam noites e noites em claro. Então, como é que você imagina que um indivíduo desse vai conseguir ir para a escola, conseguir ter uma posição numa universidade, no mercado de trabalho, né? Então, além do impacto orgânico, tem essa questão na qualidade de vida que é imensa. Eu sei até de paciente que tem problema de acaba havendo separação matrimonial por causa desse problema. A questão também do paciente ter o pânico até de dormir, porque sabe que vai desenvolver as crises. Então realmente isso mas você teve uma experiência bem boa recentemente com o pessoal de urologia, com drogas que são usadas para câncer de
de próstata, inclusive, Exato. né? Pacientes refratários que não conseguem de jeito nenhum resposta às manobras normais, ou mesmo transfusão, não é verdade? Sim, são pacientes que a gente já tentou muita coisa e que já estavam no processo de aguardar a última das opções, que seria uma prótese peniana definitiva, né? Tanto para resolver a questão das crises quanto da disfunção erétil. E aí, a importância dessa conversa mais estreita com a urologia, porque são medicações que não são feitas para essa indicação precisa, né? São bloqueadores hormonais para pacientes com câncer de próstata, metastático, mas que eles bancaram da gente testar e que foi a última salvação antes dessa opção mais drástica, que seria a prótese. Na verdade, eu acho que tem uma ressalva muito importante que a gente precisa deixar aqui registrado, que é a questão que essa doença ela precisa de uma equipe multidisciplinar bastante alinhada, porque as complicações, elas, na maioria das vezes, não são mais do hematologista. São complicações já orgânicas, renais, cardíacas e, como essas, sexuais, que precisa realmente de especialistas, não especialistas só na área geral, mas especialistas no que fazer na doença falciforme. E isso existe uma precariedade, uma dificuldade enorme no mundo inteiro. Então, eu acho que é importante o profissional médico que está atuando junto a esses pacientes, é importante ele sensibilizar as outras pessoas para elas estudarem, acompanharem o estado da arte para poder, na verdade, melhorar a qualidade de vida dos pacientes e lidar também com essas complicações crônicas que muitas vezes são novas para toda a equipe, que afinal de contas os pacientes estão crescendo, estão ficando mais velhos agora, então são muitas vezes coisas que a gente está conhecendo agora. Então acho que esse é um ponto super importante para ser abordado. E outra coisa também muito importante que eu acho que você falou bem na sua apresentação é que muitas vezes, se o médico não tem uma boa relação com o paciente, uma relação de bastante confiança, o paciente omite o fato de ter priapismo. E lembrar que muitas mulheres são hematologistas, ou muitos dos hematologistas são mulheres, talvez hoje em dia mais do que homens. E aí, essa é alguma coisa que um paciente do sexo masculino tem dificuldade de expor para uma mulher. Então, é muito importante que a mulher hematologista faça essa abordagem, inquira o paciente sobre isso de uma maneira natural para ele se sentir confortável. Eu acho que isso é uma coisa importante. Ok, eu acho que a gente poderia agora dar continuidade falando de uma outra consequência da maturidade, do crescimento dos pacientes com anemia falciforme, que é a maternidade. Então, a maternidade é algo muito querido de todo paciente que tem uma doença congênita, porque ele sempre lida, quando chega na adolescência, eu não vou ter uma família, eu não vou ser uma pessoa normal. E tanto eles perguntam muito isso pra gente quando são jovens: eu vou poder ter filho? Aí a gente que é o hematologista que cuida e tem contato, a gente sempre dá uma visão otimista, né? Claro, você vai ter e vai dar tudo certo, a gente vai cuidar. Então eu queria convidar a doutora Maria Laura Costa, que é professora na Unicamp também, no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, e ela tem se dedicado muito, primeiro que ela se dedica à obstetrícia especificamente, e tem se dedicado muito a fazer pesquisa e acompanhamento dos pacientes com anemia falciforme, para nossa sorte. Então é muito importante a gente ter profissionais de outras áreas que se especializem na anemia falciforme, na doença falciforme, dada as dificuldades da gente realmente saber condutas práticas que não tem a experiência ainda acumulada e os trabalhos científicos que a gente possa se reportar. Obrigada, Maria Laura. Obrigada, é um prazer participar, obrigada pelo convite. Acho que, se eu for destacar o que a gente conversou hoje
na aula, foi uma conversa mais sobre prevenção e sobre a importância do planejamento reprodutivo. Lembrar que essas mulheres que chegam à idade reprodutiva, muitas vezes são maturadoras lentas, demoram para menstruar, mas uma vez que elas entram na idade reprodutiva, é importante discutir planejamento familiar e lembrar que a equipe multiprofissional, o hematologista que está acompanhando essa paciente, todos os outros médicos que estão acompanhando a paciente precisam lembrar que ela pode engravidar e que tem que ser uma decisão de preferência compartilhada para que ela engravide no melhor da sua condição. Então, acho que, como parte desse aconselhamento, a gente precisa lembrar do aconselhamento genético. Hoje em dia, com as redes sociais e tudo, tem sido, não sei se vocês têm visto a mesma coisa, tem sido frequente que os pacientes falciformes se juntem, inclusive. E, então, o aconselhamento genético é fundamental e hoje existem possibilidades de reprodução assistida para seleção de embriões sem comprometimento genético, embora isso ainda não esteja amplamente disponível no sistema de saúde, especialmente público. Depois é preciso que a paciente saiba os riscos durante a gravidez, porque é um risco aumentado de complicações, então risco aumentado de parto prematuro, aumentado de cesárea, de complicações infecciosas, de sangramento e também é um risco aumentado de morte, embora isso nas últimas décadas tenha diminuído muito a mortalidade na doença falciforme, com o avanço que tem nos procedimentos transfusionais, vacinação, antibiótico e tudo mais, né? Elas chegam com melhores condições na gravidez. Depois a gente discutiu também os métodos contraceptivos disponíveis. Acho que isso é importante sempre. Primeiro, para o controle de sintomatologia, as pacientes, quando menstruam, tem toda uma discussão na doença falciforme dizendo que elas são capazes de distinguir a dor da menstruação com a crise álgica. Mas uma coisa pode potencializar a outra. E existem opções para a gente controlar essa sintomatologia. E opções que garantam a contracepção da paciente. É claro que cada caso é um caso, e muitas vezes essas pacientes vêm com complicações graves e antecedentes de tromboembolismo, por exemplo, que contraindicam o uso de estrógeno. Então, existem, eu mostrei isso na aula, vários aplicativos disponíveis, um deles muito simples da OMS, é um aplicativo que chama Contracepção, e aí você coloca a condição da paciente, o que ela tem de complicação, e ele te dá o risco para cada método contraceptivo. Mas as opções mais seguras e eficazes são os métodos reversíveis de longa duração, que são métodos que duram anos. Então, os métodos de progesterona, como o implante que coloca no braço, ou o DIU de progesterona, o implante dura 3 anos, o DIU de progesterona até 7 anos, que não dependem da tomada diária e tem pouco risco associado. Ainda tem o DIU de cobre, a única coisa é que o DIU de cobre aumenta um pouco o sangramento e cólica, então por isso que muitas vezes a gente escolhe não colocar em todas as pacientes, mas cada caso é um caso e depende também da idade e da condição de cada mulher. Mas acho que a mensagem básica é que existem opções e que isso precisa ser discutido com todas as mulheres no acompanhamento clínico delas. Isso é que a doutora Maria Laura comenta, é muito importante até para o hematologista, porque quando a gente prescreve a hidroxiureia, que é um medicamento amplamente usado, a gente precisa ao mesmo tempo conscientizar a paciente de fazer a contracepção e escolher o melhor método. E isso a gente precisa de novo ter o apoio do obstetroginecologista que acompanha aquela paciente para escolher o melhor método, porque é necessário automaticamente, quando eu prescrevo hidroxiureia, ter um método eficiente de contracepção, porque a sua aprovação e liberação está condicionada a paciente não estar grávida. Então, isso a gente passou a fazer mais esse estreitamento com os ginecologistas e obstetras justamente por causa da hidroxiureia. Aí tem cerca de 30 anos, 20 anos, né, que a gente começou a usar.
aqui no Brasil. Mas aí eu queria perguntar uma coisa, Maria Laura. E o escape de gravidez com as injeções existe ou ela está menos frequente? Porque eu lembro que antigamente acontecia, não sei atualmente com as novas drogas. As injeções disponíveis tem 2 tipos, a injeção mensal e daí é o hormônio combinado, tem estrógeno e tem progesterona. Geralmente é o que a gente usa menos nas pacientes com falciforme pelo risco de tromboembolismo. Mas uma opção boa é a Depo-Provera, que é o injetável trimestral. Certo. O injetável trimestral tem até associação com diminuição das crises álgicas. E a efetividade e eficácia dele é muito alta. Então, acho que ele não é tão alto quanto os métodos de longa duração, que eu expliquei anteriormente, mas a eficácia é muito alta. É difícil ter escape com injetável. Injetável trimestral é muito seguro. A única coisa é que ele demora um pouco mais para o retorno à fertilidade. Que essas são coisas discutíveis no planejamento reprodutivo da paciente. Mas o medo que as pacientes têm de que a injeção engorda, por exemplo, não é verdade. E a gente tinha um medo também associado à Depo-Provera e espoliação de massa óssea, principalmente em adolescentes, que também pouco se comprovou. Então, é uma medicação muito segura. Eu acho interessante esse método aí dessas injeções. Eu acho, mesmo porque eu notei logo no começo essa diminuição mesmo de crise, e a gente até fez um trabalho com a progesterona in vitro, etc. E ela tem ela modifica alguma produção de hemoglobina fetal, etc. Então é uma droga razoável. Mas eu sempre fiquei com medo desses escapes, porque eu falo 3 meses, parece, né? Mas o DIU, que eu falo bastante para os pacientes, usa o DIU, né? Não quer fazer laqueadura ainda, às vezes são jovens. O DIU demora mais, mas muitas delas têm preconceito com o DIU. Eu não entendo bem esse preconceito. O que elas sentem que é um corpo estranho? Eu não sei bem, mas existe um preconceito. Muitas pacientes têm. O quê? Medo, talvez. E quando se insere o DIU e a paciente engravida na vigência do DIU, isso vira notícia, elas têm a sensação de que não é um método seguro. E pelo contrário, ainda mais o DIU que a gente mais usa nas pacientes com doença falciforme, que é o DIU de levonorgestrel, que é o DIU hormonal, esse DIU, estando dentro do útero, ele protege, não tem que ficar fazendo ultrassom para ver. Então, é super seguro. Então, é realmente uma questão de orientação. Porque uma vez que elas sabem que a gente pode colocar com sedação, então a gente pode fazer anestesia para colocar o DIU, e que é um método que vai durar 7 anos ou 10 anos. E que anestesia que vocês fazem? Você pode fazer anestesia local só no colo do útero, ou se é uma paciente que nunca engravidou, que tem alguma dificuldade técnica, a gente faz no centro cirúrgico ambulatorial, com sedação. Como sedação, como se fosse uma endoscopia. Exatamente. Uma colonoscopia, por exemplo. Então, é uma coisa bem segura que todo mundo tá. Super simples e segura. Ok, eu acho que... Espero que a gente tenha podido contribuir um pouco para que as pessoas melhorem, né, o conhecimento. Nós todos estamos aprendendo ainda com essa doença. Muito obrigada. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.